Então, para fazer esse algoritmo funcionar, a gente vai precisar de algumas funções, certo? E essas funções elas vão ser para identificar, por exemplo, qual que é se o jogo está em um estado terminal ou não, né? Então, dado o game state atual, as posições das peças, a gente vai retornar o valor se aquilo é um estado terminal, né? Onde true significa que sim e false significa que não. A gente vai também direcionar, né, dizer se, dado o game state, um jogador ganhou, seja ele, né, ou isso está guiando para um cenário onde o jogador X, que no caso é um, ganhe, ou no caso bolinha, aqui, que é menos um, ganhe. A gente também tem, né, como saber qual jogador é a sua vez, onde o player que é o X ele vai ser representado pelo Max e o player que é o bolinha ser representado pelo Min, né? Sempre cada um respeitando a sua lógica e o seu objetivo. A gente vai precisar também de uma função que retorne quais que são as possíveis actions, ou seja, quais os movimentos possíveis dado um game state atual, né, para um determinado jogador, seja ele o Min ou o Max. E a gente calcula ali, né, dado uma determinada jogada com o cenário atual, ele vai calcular qual que é o resultado daquele novo game state. Então, resumindo a nossa função aqui de minimax, como que ela ficaria? Eu verifico se eu estou em uma situação do game state atual, se não, eu retorno os valores, tá? Se é a vez do jogador, né, max, eu vou tentar maximizar as minhas ações, onde eu vou setar primeiro o valor de menos infinito, ou seja, para ser um valor extremamente baixo, né, o menor valor possível, na verdade, e vou percorrer todas as minhas ações e vou calcular qual é a melhor ação possível, né, que maximiza os meus ganhos, né, e retornar esse valor para o jogador min, né, fazer a mesma coisa, só que dessa vez colocando o valor infinito ali no valor possível e vendo qual que é o mínimo valor possível que eu consigo atingir com essas minhas jogadas, certo? Então, em um jogo tipo o jogo da velha, é muito simples, porque dado uma determinada jogada, a gente pode definir quais que são as segundas possíveis jogadas do player e assim sucessivamente. De um tabuleiro de 9 casas, a gente tem 9 possíveis movimentos, né? Onde aquele jogador ele vai ou não encaminhar aquilo a um resultado positivo ou negativo, dado o jogador que nós estamos observando. Porém, em jogos mais complexos, não é tão simples assim, tá? No caso do jogo da velha, a gente pode sim percorrer, por isso que eu acho que é um bom jogo para começar, e foi o que eu acabei optando aqui. Eu ia fazer o checkers direto, mas ia ficar complicado. Eu até tentei explicar para vocês na nossa última aula, só que ficou extremamente complexo e eu acabava me perdendo, considerando que vocês já sabiam algumas coisas. Então, agora, gravando aqui, acho que fica mais fácil e eu estou explicando caso a caso e por que que no jogo da velha é mais fácil. Eu acho que ficou mais claro dessa vez e por que que um jogo tipo, por exemplo, o do xadrez é extremamente mais difícil. A gente vai ver o porquê. Imagina que no jogo do xadrez a gente tem um determinado número de peças e cada uma dessas peças pode se mover em uma determinada direção, né? Considerando essas possibilidades, a gente não pode calcular todos os possíveis movimentos do início do jogo até o fim, porque seria extremamente difícil, a menos que a gente tivesse um computador, né, super potente que calculasse milhões e milhões de possibilidades, mas esse não é o caso. Então, para que isso funcione, a gente tem que fazer algumas otimizações. Então, considerando como que a gente pode fazer uma busca, né, uma preview mais otimizado, imagina que eu sou o jogador X e para cada uma das minhas possibilidades, eu vejo onde um está guiando a um empate, um está guiando a uma possível derrota, que é nesse caso aqui, e eu vejo que essa derrota, de fato, ela acontece nesse movimento. Então isso quer dizer que aquele movimento ali não é nem um pouco inteligente eu fazer. Então não faz sentido eu explorar as outras possibilidades, mesmo que aquilo me leve potencialmente a uma derrota. Não faz sentido, eu quero minimizar esses riscos. Então eu quero eliminar alguns ramos dessa árvore, ou seja,
que não fazem sentido ou que me colocam em mais riscos, considerando que o meu oponente ele também pode estar sendo o mais inteligente possível e aquilo levaria ele a uma vitória, né? Então não é inteligente eu seguir por esse caminho. Então basicamente a minha busca otimizada, né, e vamos dizer assim, o meu explorar de possibilidades vai sempre se basear onde, se aquilo me leva a uma, mesmo que, por exemplo, esse cenário aqui me leva a uma possível vitória. Porém, esse cenário aqui me possibilita uma possível derrota, né? Então, nesse caso, não faz sentido eu tentar chegar naquele caminho, porque esse cenário aqui me leva a essa derrota. Então, eu tiro todos esses elementos da árvore e exploro somente aqueles que podem me levar, seja um empate, até que me guiem a uma possível vitória eventualmente. Então, a ideia é, e esse é um conceito chamado, vocês podem ver naquele vídeo que eu falei, de Alpha Beta Pruning, onde a gente vai eliminando possibilidades, o qual não é tão interessante para a gente, e maximizando o nosso explorar de possibilidades, onde aquele resultado é mais benéfico. Vamos imaginar agora um jogo de xadrez onde a gente tem um determinado placar, né, um determinado estado de jogo, só que isso, se vocês forem parar para pensar, traz inúmeras possibilidades, né? Tanto de movimento, de questão computacional, isso levaria a diversas possibilidades. Em um jogo como esse, para a gente fazer, né, a nossa otimização, ao invés de analisar um jogo completo do início ao fim, a gente faz uma análise de profundidade, ou seja, ao invés de analisar apenas a próxima jogada, eu analiso, por exemplo, nesse caso aqui, até as 4 futuras jogadas, né? E cada uma dessas jogadas, quais os possíveis movimentos, o que limita a minha árvore de possibilidades a um número X, mas, consequentemente, eu consigo em cada uma delas fazer um evaluation, ou seja, estimar qual que é o estado do game. Aí vocês podem estar se perguntando assim, tá, Lucas, mas tu falou que o evaluation, no caso do xadrez, é 0, 1 e menos 1. Mas nesse caso aqui, perdão, do jogo da velha é esse, mas e no xadrez, como que funcionaria? A gente poderia fazer isso aqui, por exemplo, para o número de peças. Eu tenho a quantidade de peças brancas e a quantidade de peças pretas, e eu posso ver qual que é maior, tá? E isso faz eu saber qual time tem mais pontos do que outro, tá? Então, mas o que acontece quando a gente faz o evaluation somente de peças é o seguinte, em determinados momentos, não necessariamente só o número de peças importa, né? E sim, determinadas peças têm mais valores do que outras. Então, que ao invés de fazer somente pelo número de peças, o que a gente pode fazer é uma rede neural que vai avaliar quais as peças que eu tenho disponíveis e vai fazer um evaluate mais aproximado de qual que seria o meu score no game naquele momento, tá? Então é isso, pessoal. Espero que deu para entender, primeiramente, como é que funciona o algoritmo Minimax, quais que são os pilares dele, né? E para a gente poder aprender na prática, né? Na próxima aula semipresencial. Beleza? É isso aí. Valeu. Falou.